Bom dia, igreja! Bom dia. Que bom estar aqui. Feliz Dia dos Pais, para os pais presentes nessa manhã. É muito bom poder celebrar a vida de cada pai aqui. E hoje a palavra vai ser voltada para esse tema, não teria como ser diferente. Pastora Sheila já deu uma introdução perfeita. De um pai tão maravilhoso. Obrigada, Cauã, chazinho quentinho, que delícia. De um pai maravilhoso, um pai fiel, um pai lindo. E a gente hoje vai encontrar na palavra de Deus algumas orientações que eu creio que a palavra ela é viva, ela é eficaz e hoje ela vai ministrar os corações. Eu ouvi uma palavra e nessa palavra o pastor disse assim que Agostinho de Hipona disse que um pai, ele se prepara para ser pai e ele começa a preparar para ser pai 20 anos antes de se tornar pai. E quando eu ouvi essa frase eu falei, uau, que coisa profunda isso. E na verdade, se você parar para pensar, isso já vai ser assim, na infância. É um menino já pensando sobre isso. E quando o menino começa a pensar sobre isso, e que um dia ele vai ser pai, e ele começa, de alguma forma, a aprofundar esse pensamento, eu acredito que ele vai ser um adolescente diferente, um jovem diferente, porque ele vai um dia ser pai e querer ser modelo para esse filho. Então, essa frase é muito profunda. Então, mesmo que você esteja aqui, você não é pai ainda, e você se acha muito novo, que essa palavra fale ao teu coração, porque certamente esse dia chegará, acredito que sim, não é certamente, mas é muito provável que esse dia chegará e vai fazer toda a diferença o seu testemunho para os teus filhos. Amém? Essa tarefa, né, de trazer essa palavra, ela é um tanto quanto inusitada. Eu acho que é a primeira vez que eu prego e eu tenho o privilégio de trazer a palavra dessa data, porque geralmente é o meu marido que ministra, mas essa semana ele foi um pregador diferente, se é que você me entende. E aí, então foi me dada essa incumbência tão importante, porque é muito desafiador, é uma tarefa muito desafiadora. E acredito que, com certeza, todos aqui têm um pai, não é? Nem todos são um, mas todos têm. E essa temática, ela é muito cara nas nossas vidas, a paternidade. É algo que reflete de maneira muito direta no comportamento de cada indivíduo. O reflexo da paternidade na vida de uma pessoa é muito, muito, muito profundo. É muito forte. E nós vivemos uma sociedade onde a ausência de pais é algo também muito marcante. Eu me lembro uma vez que eu li sobre uma estatística nas prisões, o número de cartas que saem dos presidiários no Dia das Mães, no Dia dos Pais é equivalente a 15%. Isso significa que a maioria dos homens, de pessoas que estão numa prisão, não tem pai. Isso reflete, isso é a resposta de muita coisa, e isso já indica muita coisa. E na palavra de Deus, nós temos alguns exemplos
E alguns exemplos que são muito bons de pais, referências muito incríveis de pais muito incríveis, mas nós também temos exemplos de homens que alguns foram homens com muitos destaques, homens a serem seguidos em muitas características, mas dentro dessa temática, paternidade, foram extremamente falhos. E as falhas destes homens tiveram consequências terríveis na história familiar de cada um deles. Foi algo assim que a gente vai falar um pouquinho e pincelar de algum desses homens que foram pais extremamente ausentes, negligentes, negligenciaram a educação dos seus filhos e tiveram consequências muito terríveis. 1 Samuel, ali relata um pouquinho de Eli, que era um sacerdote. E Eli, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E a palavra de Deus diz, em 1 Samuel 2, no capítulo 2, de 12 a 17, que os seus filhos abusavam dos sacerdotes, do sacerdócio, tomando das oferendas, das ofertas que eram dadas e cometendo imoralidade. E ele fazia vista grossa. A palavra de Deus diz que ele tratava isso de uma maneira muito superficial. Ele percebia, mas ele não ia a fundo. Ele fazia que, sabe, a palavra certa era vista grossa. E esses 2 filhos morreram no mesmo dia, e o sacerdócio foi tirado da sua família. A linhagem sacerdotal de Eli foi interrompida, e os seus filhos morreram no confronto contra os filisteus. Um pai sacerdote completamente alienado do coração dos filhos. E isso é algo que a gente precisa parar para entender como é importante a gente ter essa observação de entender o coração do nosso filho. Como é importante olhar para isso, como é importante observar de longe, quieto, e ver como que eles estão, que tipo de caráter o nosso filho tem. E ali, Eli foi falho nisso. Uma referência ruim também, que não é uma referência, mas uma pessoa para a gente olhar e não querer fazer igual, por incrível que pareça, foi o rei Davi. Um guerreiro, um homem valente. A palavra de Deus diz que um homem segundo o coração dele, e isso é muito importante, nós entendermos o que isso significa, principalmente falar sobre Davi dentro dessa temática. Porque quando a gente ouviu, e por muitos e muitos anos dentro da igreja, a gente ouviu essa frase, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a gente sempre entendeu que Davi era um cara que era segundo o coração de Deus, no sentido de que ele era quase que perfeito. Mas esse versículo se entende que quando o povo estava debaixo dos profetas ali, eles começaram a pedir um líder, eles queriam um rei, eles começaram a falar, a gente quer um rei. E quando eles decidiram, quando eles estavam ali nessa insistência de querer um rei, o Senhor falou, tá bom, vocês querem um rei? Sim. E a palavra de Deus diz que Saul era um homem alto, forte, vigoroso, que ele era uma cabeça
a palavra diz, mais alto do que todos os outros, e ele era um guerreiro, um cara destemido, e o povo falou, Saul é o cara. Então, ele foi ungido rei, escolhido segundo aquilo que o povo queria. Quando Davi é escolhido, nós sabemos que o profeta vai até a casa de Davi, e ali, então ele manda chamar os filhos, né? Natan está ali, manda chamar, Jessé chama os filhos, e aí ele manda chamar todos os filhos, e aí chega um altão, grandão, forte, e o profeta olha e fala assim, com certeza é esse daí o próximo rei. E o Senhor fala, não, não é esse. E aí o pai vai mandando todas as boas possibilidades, e o Senhor vai falando, não, não é. Até que chega um momento e fala, mas não tem nenhum outro? E aí ele fala, tem, Davizinho, está lá nas malhadas, ele é pastor de ovelhas, chama. E aí Davi chega, um improvável, e ali o Senhor o escolhe. E ele é estabelecido, ungido ali, depois ele é estabelecido rei, mas naquele momento ele é ungido. E esse versículo se refere a isso, Davi, um homem segundo o coração de Deus, nesse aspecto, porque foi o próprio Deus que o escolheu, não dentro de uma característica humana, mas aquele rapazinho, então, era o escolhido. E é muito importante a gente entender isso, porque o Senhor não seria incoerente de falar que Davi seria um homem segundo o seu coração, porque esse homem foi Cristo Jesus, no aspecto dele ser um homem perfeito, porque ele falhou demais como pai. Se teve algo que Davi foi falho, foi como pai. Ele teve Amon e Absalom. Em 2 Samuel, no capítulo 13 a 18, tem todo ali uma narrativa de algo terrível, porque Amon, ele estupra Tamar, ele violenta sua irmã, e Davi, indignado, mas inativo, não agiu. A vingança de Absalom veio depois e assassinou Amon. E houve então como consequência uma divisão familiar, uma rebelião, uma tentativa de usurpação e tragédia pessoal na família de Davi, porque Davi foi um pai muito ausente com esses filhos. Ele não foi presente, ele não estava ali, ele não estava inculcando os preceitos do Senhor, um homem que temia a Deus, mas que não soube reproduzir esse temor, um homem que adorava a Deus, mas ele não soube, como pai, conduzir esses filhos ao Senhor e ao temor do Senhor. Foi interessante porque a pastora Sheila disse assim, eu já vi muitas coisas e eu já vi pais trazendo os filhos até o altar e falando, Senhor, eu entrego esse filho ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa ação, esse momento, ele é até perigoso. Ele pode ser muito simbólico e muito bom, mas ele pode ser perigoso porque se um pai faz isso e ele acha que isso é o suficiente para que esse filho realmente tenha um coração voltado ao Senhor, ele está muito enganado. Isso tem que ser uma atitude, mas o que vai realmente fazer um filho estar aos pés do Senhor, servir ao Senhor, é inculcar a palavra, é ensinar, é disciplinar, é repreender, é ser participativo, é estar junto. De nada adianta a gente chegar aqui e falar, Senhor, Ele é todo seu, se você não conduzir, se você não levar. Sabe, eu só estou falando isso porque às vezes seria tão fácil, não é? Imagina.
Seria tão fácil a gente chegar, pegar o nosso filho e falar: Tó, Senhor, eu te entrego, que seja feita a tua vontade. Ele é teu. Não é? Mas não, amados, é que nem o refuginho. 2 horas por semana não vai fazer o teu filho, de fato, amar ao Senhor, temer ao Senhor, se entregar ao Senhor, ser devoto ao Senhor. Não será, colabora, contribui demais. Faça isso. Aliás, se você toda a oportunidade que o teu filho tiver de estar em comunhão na igreja, amados, por favor, não prive o teu filho. Eu quero até aproveitar e dizer isso. Reunião do Nexus, reunião durante a semana, culto, em casa, desses pré-adolescentes, dos adolescentes. Amados, por favor, não deixe os seus filhos de fora. A comunhão, estar junto, é uma coisa tão incrível. Eu lembro uma época da Ana, aos 13 anos, porque aqui se pode servir a partir dos 13, ela servia no louvor, ela servia na recepção, ela servia no refuginho e ela servia na limpeza. Eu lembro que era uma loucura, porque a gente passava o dia inteiro na igreja, quando a gente chegava em casa, tinha que pegar ela e devolver e trazer para a igreja de volta. E eu sei que às vezes a gente está cansado, a gente tem a nossa agenda, a gente tem as nossas coisas, mas nós não podemos. É o mínimo que a gente pode fazer se os nossos filhos querem estar em comunhão, na igreja, servindo, fazendo, participando. Por favor, tenha a sabedoria de trazer os teus filhos para cá. O rei Acaz é outro que, meu Deus do céu, começou a adorar outros deuses e sacrificou até um dos teus filhos para um desses deuses. E a palavra então, Jacó, um dos patriarcas, um homem temente a Deus, mas no seu favoritismo, porque tinha um filho favorito. Amados, preste atenção nisso. Cuidado com isso. Foi catastrófico tudo o que aconteceu com essa família por causa dessa falta de sabedoria desse pai, que de uma maneira tão descarada agradava muito mais um filho, dava mais coisa para o filho, dava túnica para o filho, tratava o filho de maneira diferente. E olha só, eu não sou um tipo de mãe que acha que tem que ser, sabe, uma coisa igualitária, mas amor, carinho, atenção. Cada filho precisa de uma atenção, precisa ser suprido em diferentes coisas. Eu não acho que tem que ser tudo igual. Mas o amor, isso é necessário. É muito importante. Precisa ser. E a gente sabe o que acontece com José. É terrível. É muito fácil a gente ler uma história de trás para frente e saber o que aconteceu. Mas, amados, esse rapaz sofreu demais. Sofreu sendo vendido como escravo, jogado dentro de um buraco pelos irmãos. Feridas ali, coisas terríveis. É claro que o Senhor reverteu todas as coisas pela fidelidade do coração de José, mas não deixa de ter sido uma falta de sabedoria muito grande desse pai, a maneira que ele conduziu. Como ele provocou, não é? Enfim, essas foram umas pinceladas daquilo que pais que foram referências para nós em muitos aspectos, mas como pai falharam demais. E a gente, Novo Testamentário, quando a gente olha para o Novo Testamento, porque foram exemplos do Antigo Testamento, a gente sabe que aquilo que recai sobre nós, a graça, a presença do Espírito Santo, e aquilo que a palavra de Deus e aquilo que o Evangelho significa para nós,
a gente já entendeu que não existe uma pessoa segmentada, que já não dá mais para dizer, olha, ele era muito bom nisso, nisso e naquilo, mas naquilo ele deixava muito a desejar. O Senhor, Ele espera de nós uma integralidade. Isso significa que o Senhor espera que homens sejam bons e que a bondade deles, que a integridade deles, que a moralidade deles esteja em todos os aspectos. Porque ele pode ser bom em tudo, mas se ele não for um bom pai, e aí a gente tem uma referência. E eu acredito que é agora que a gente vai começar a palavra. Até agora foi só uma pincelada, mas eu quero que você se inspire num homem que eu creio que foi um pai íntegro, um pai muito incrível, que eu acredito que se você abrir o teu coração, você pode se inspirar demais nesse pai. Que teve um pai sublime, que é o nosso Deus Pai, o pai que nós temos em comum. Mas eu quero falar de um pai homem, um pai humano, um pai suscetível a todas as falhas possíveis, mas ele decidiu obedecer ao Senhor, honrar ao Senhor, e ele foi um pai e um pai de coração para o nosso mestre Jesus, né? O pai de Jesus Cristo, José. Algumas vezes eu já tive o privilégio de pregar no Dia das Mães e trouxe Maria como uma grande referência de mãe. E hoje eu tenho a honra de poder falar do pai de Jesus, José. Então eu gostaria de convidar você a baixar a tua cabeça para que a gente pudesse orar. Senhor, te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais da tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos mostrar, para nos revelar. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa sair daqui ainda mais alimentado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? José, um homem de caráter ilibado. Eu fico impressionada quando eu, ali, nos primeiros capítulos dos evangelhos, a narração e a narrativa do nascimento e de como tudo se deu, um dos personagens, de fato, que realmente me chama muita atenção é José. A dependência dele, a confiança dele, a obediência de José é algo impressionante. Porque se a gente para pensar, Maria, ela tinha convicção, certeza absoluta, naturalmente falando, que aquilo que estava sendo gerado nela vinha de Deus. Ela sabia. Ela não tinha tido relação com ninguém, ninguém tinha tocado em Maria, ela ali recebe a visitação de um anjo, o Senhor fala com ela, o que ela viria a gerar, mas existia uma convicção absoluta de que aquilo que estava acontecendo era de fato sobrenatural. Agora, José não. José não tinha essa convicção. José não tinha essa certeza natural, a não ser pelo sonho que ele teve. Então, a confiança de José dentro de todo esse enredo é muito maior, se você parar para pensar.
Confiar que tudo aquilo era a mão de Deus, para ele, foi muito mais desafiador. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ele dorme, tem um sonho, a noiva dele, que ele nunca encostou, aparece grávida. E a coisa mais linda sobre José é que antes mesmo do sonho, já mostra a decência desse homem, porque ele decide simplesmente, ao saber que sua noiva estava grávida, a sair de cena e falar: olha, eu vou largar dela, mas eu vou ficar na minha. Eu paro para pensar no temperamento, ele de fato, eu tenho certeza que ele era um homem muito na dele, muito quieto, muito introspecto. Ele era um cara quietão, sabe esses quietão assim, gente boa, mas que não tem assim pretensão nenhuma de querer aparecer, de querer, sabe, uma pessoa na dela, mas que teme ao Senhor, que é íntegro, que é correto. Para pensar, amados. Deus, Pai, escolher um representante terreno para ser pai de Cristo, do seu filho. Imagina que pai é esse, que homem é esse? Quem é essa pessoa? E quando a gente para pensar na linhagem de Cristo, vem de José. José era da linhagem de Davi. É muito doido isso. Apesar dele não ser um pai biológico de Jesus. Um pai de coração, um pai do coração. E ali em Mateus, no capítulo 1, olha só, a partir do versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que anunciassem, que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz num filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Então, olha que coisa mais linda. A palavra de Deus diz que ele iria sair, veio essa notícia, ele falou: opa, mas eu não vou expor, eu não vou fazer arruaça, eu vou simplesmente sair daqui. Mas a palavra de Deus diz que esse homem sonha, um anjo do Senhor chega para ele, explica o que está acontecendo, e ele então decide continuar casado. E a palavra diz que até que esse filho nasça, eles não tiveram relação. Olha o coração já desse homem revelando temor a Deus. O temor a Deus, que um anjo lhe aparece e que é algo tão sobrenatural. E quando a gente para pensar, e a palavra de Deus diz até em Salmos que o temor do Senhor é um caminho a se alcançar sabedoria.
Esse temor não é um medo paralisante, não é algo que vai te paralisar. O temor ao Senhor é entender a grandeza desse Deus. E quando você entende que Ele está no controle, você se rende a esse controle, você teme a Ele, entendendo que a tua pequenez e a grandeza desse Deus. E você se rende ao propósito desse Deus e você fala: Senhor, eu me rendo ao Senhor porque Tu és tão majestoso, é tão grandioso. E eu fico parando para pensar quão especial era o coração desse homem, porque Deus havia enviado o seu único filho nas mãos de duas pessoas que necessariamente tinham que obedecer ao Senhor. Então, eu fico olhando Deus passeando com os teus olhos, tentando escolher os pais de Jesus, o pai de Jesus. E a palavra então vai nos relatar esse pai obediente do jeito que é. Em Mateus, no capítulo 2, tem um outro episódio que nos faz conhecer um pouquinho mais do coração desse homem. A partir do versículo 13, diz assim: depois que partiram, olha só de novo, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui mais um momento que eu paro. Eu gosto de parar para pensar na vida como ela é. A gente lê as coisas e parece que é tão simples. Mas vamos parar para pensar nesse momento. Você imagina, você está dormindo, de madrugada, você tem um sonho, e esse sonho o Senhor fala: levanta, pega a tua família e sai daqui. E o cara levantar, acordar a mulher dele. Agora eu fico imaginando, talvez Maria não seria como eu, porque eu ia falar: não, pelo amor de Deus, vamos esperar amanhecer. Por que nós vamos ter que sair agora? Você tem um bendito de um sonho e nós temos que sair na madrugada, pelo amor de Deus. Gente, eu ia muito insistir para ficar. Graças a Deus que Maria, eu acho que ela não fez isso. Mas assim, pensa num cara temente ao Senhor, uma obediência fidedigna a Deus. A sensibilidade desse homem em responder tão rápido assim. Eu fico imaginando, sem calcular, sem parar para pensar, sem questionar, sem dizer: meu Deus, mas como assim? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu vou pegar uma criança recém-nascida? Como que o Senhor quer? Agora eu vou tirar, agora nós vamos ter que sair daqui. Não! O Senhor tem facilidade em lidar com esse homem. O Senhor traz uma direção para ele e ele é rápido em responder. É impressionante. É a coisa mais linda. Ver essa obediência sem questionar. Uau, que difícil. Que difícil. José estava pronto a obedecer instruções divinas. Papai, guarda no teu coração essa frase. Esteja pronto em receber instruções divinas. E se porventura alguém reclamar, não ceda.
Eu me lembro quando nós chegamos nessa cidade, depois de um tempo que nada acontecia e que a gente estava passando por uma situação tão difícil e de que nós tínhamos deixado uma cidade, uma igreja onde a gente fazia tanto e as pessoas nos ouviam e a nossa voz nós tínhamos voz na vida das pessoas. E eu lembro que tudo isso um dia foi apertando o meu coração, porque ninguém queria saber da gente aqui. Ninguém nos ouvia, ninguém queria conversar. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu acho que não existe um plano de Deus aqui pra gente. Sabe, eu fazia muito mais para o reino de Deus em Orlando, que era o que mais pegava para mim. A minha maior crise era relacionada a conseguir fazer a vontade de Deus, a ganhar novas vidas para Jesus, a ser usada por Ele, e de repente eu me vi num lugar que parecia assim uma coisa estéril, que nada acontecia, nada. E eu lembro, eu não tenho essa característica, é muito difícil alguma coisa realmente me derrubar, sabe? Mas chegou uma hora que eu não tinha mais esperança, de verdade, eu achava que não era aqui. E eu lembro que eu cheguei chorando para o meu marido e falei, eu acho que o Senhor não nos quer aqui. Eu acho que não é aqui. Não tem nada aqui pra gente. Ninguém quer saber da gente. Eles acham a gente estranho. Eu abro a boca, eles perguntam de onde eu sou, que sobrenome eu tenho. E aí, quando eles veem que eu não sou daqui, eles nem continuam a conversar com a gente. Me sentindo a mais das rejeitadas. E eu lembro que eu estava muito triste. E eu fui chorando conversar com o G. E amados, ele olhou bem nos meus olhos e disse, eu sei que está difícil. Eu te entendo, eu sei, não está fácil. Mas, Ju, é aqui que o Senhor nos quer. É aqui, eu tenho convicção no meu coração de que é aqui. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, então tá. Tá bom então. Então, obedecer sem questionar é um desafio. Porque se tem uma coisa às vezes que a gente faz é questionar a mulher, a esposa. Mas amado, se o Senhor está te dando uma direção, seja fiel a essa direção. Seja firme nessa direção. Se estamos aqui desfrutando disso e da minha família, eu fiquei tão feliz hoje. O Bento fez um cartão para o Dia dos Pais, do pai, e era um cartão que vai abrindo coisinhas assim, a coisa mais fofa. E ele foi agradecendo e falando, pai, você é legal e eu quero te agradecer. E aí estava lá, eu quero te agradecer porque você é um pai legal, eu quero te agradecer pela família e eu quero te agradecer pela igreja. Eu nem tinha visto, vi junto com o G. Eu falei, uau, olha só. José, um pai presente e um pai cuidadoso, um pai zeloso. José era tão presente na vida de Jesus que Jesus decidiu seguir a profissão do pai. Ele era tão presente, eu fico imaginando ele saindo para trabalhar, chamando o menino, porque sabemos que temos um gap de Jesus de 12 anos aos 30 anos, não tem relato. Eu não sei se você sabe disso, mas ali o último momento é Jesus no templo,
que até eles perdem, né? Porque eles iam em comitiva e estavam achando que Jesus estava no meio da galera. Quando eles chegaram lá, eles falaram, ué, mas ele não está... Não, aí eles voltam e Jesus estava no templo, não é? Porque era muito simbólico, isso precisava acontecer para esses pais entenderem, de fato, o destino daquele menino. E aí, esse gap. E esse gap, certamente, é um momento onde José passa e gasta tempo com seu filho. Não é à toa que Jesus seguiu os passos de seu pai na sua profissão. Aprendeu a pregar, lidou com as ferramentas das quais ele iria se entregar por nós, madeira e prego. E esse pai, de maneira tão especial, introduziu isso na vida do filho. Aquilo que mataria o filho. José, um exemplo de fé silenciosa. Ele não fez questão de holofotes, de aparecer, mas a vida dele, o exemplo dele, o coração, o caráter de José, foi algo essencial para que Jesus cumprisse tudo aquilo que ele cumpriu. Um homem manso, um homem temente, um homem obediente, um homem presente, um homem que ensinou, um homem que projetou. Sabe, a gente está vivendo num tempo de tantos desafios com tudo isso. A vida tem tentado distrair tantos pais achando que só porque trabalha e traz o sustento para dentro de casa, essa é a sua participação. Mas eu quero te dizer, vai muito além disso. O dia a dia, a tua atenção, o teu carinho, parar tudo, largar o celular e falar, filho, agora é só eu e você. Vamos lá, eu quero te ouvir, eu quero gastar tempo contigo, eu quero te entender, eu quero saber como é que você tá, eu quero me meter. Sabe, gente, ontem eu fiquei muito chocada. Como a gente precisa estar presente nas atividades dos nossos filhos. O Bento, ele tem um aplicativo no tablet chamado Duolingo, que é para aprender novas línguas. Então, lá em casa, Ana Júlia sempre fez Duolingo, o Bento faz Duolingo também, de inglês. E aí, ontem, o Bento chegou para mim e perguntou, mãe, o que é honeymoon? Aí eu falei, é lua de mel. O que é lua de mel? Me explica. Lua de mel é a viagem que tem quando um casal, eles casam, saem do casamento e vão fazer uma viagem, só os dois, a sós. Isso é lua de mel, em inglês é honeymoon. Aí ele falou, mãe, esse Duolingo tá bugado? Aí eu falei, por quê? Aí, olha só, era uma conversação. E nessa conversação, aparece, né, sempre os bonequinhos e a conversação, para você ir assinalando, porque depois vem o exercício. E a conversa era assim, era um cara, né, então parecia um homenzinho, falando, oi, tudo bem? Você vai viajar? Aí uma mulher, sim, eu vou viajar. Para onde você vai? Para a Califórnia. Ah, você vai para a Califórnia?
e o teu marido vai com você? Aí ela responde assim: eu não tenho marido, eu tenho uma esposa e ela é muito chata. Aí ela falou: mãe, olha isso daqui, tá bugado, porque tá falando disso. Aí eu falei: cara, aquilo já foi me subindo, né? Me dá isso daqui. Peguei aquilo e falei: deixa eu continuar essa porcaria para ver onde é que vai dar. Aí peguei, continuei, aí tava lá: ela é muito chata. Ah, que pena, ele fala. Aí de repente entra terceira personagem: Sally, desculpa, eu vou sim com você para Califórnia. Aí ela responde: ai, que bom que nós vamos então. Aí vem: eu te amo, eu também te amo. Falei: cara, é impressionante. Um exercício de inglês, galera. E sabe que é você se deparar com uma criança que você tem que explicar o inexplicável? Eu me senti assim: eu vou ter que agora explicar o inexplicável. E sentei e expliquei. O que a gente vai fazer? Então, assim, como é importante a gente ser presente, em outras palavras. Porque é um tema delicado, sensível, mas que precisa ser abordado, conversado, explicado, falado. E a melhor coisa é ser explicado por nós. O primeiro contato de todo tipo de explicação é mais marcante quando você recebe pela primeira vez. A primeira vez que algo é explicado para você é a vez que você vai mais marcar. Então, quando o pai, uma mãe se adianta nos assuntos e é você que vai tratar, você vai estabelecer ali um fundamento. Por isso, amados, é tão importante a nossa presença. José, ele nos inspira muito. José e Maria, pais incríveis, pais sensíveis. E, sobretudo, sensíveis à vontade de Deus. Porque, amados, você pode dizer assim: eu não tive um pai, eu não tive uma referência. Eu não sei fazer direito porque eu não aprendi direito. Deixa eu te dizer algo. Você tem um pai perfeito. Você tem um pai que você pode falar assim: por mais que você não tenha tido um pai como eu não tive um. E uma mãe muito ausente por não ter tido um pai. Porque isso acontece, não é? Quem é filho de mãe solo sabe o quanto a gente perde uma mãe quando a gente não tem um pai, porque ela precisa ser o pai. Mas de repente, quando o Senhor vem e se apresenta como um pai nas nossas vidas, Ele fala assim: agora eu quero te ensinar, eu quero te moldar, para você se tornar o melhor pai. Então, não é desprezando de repente o teu trauma, não é desprezando de repente as suas dores ou a ausência de uma referência, de um exemplo. Eu não estou desprezando isso, mas eu estou querendo te dizer e trazer umas boas novas para você, que apesar, se na tua história você não teve um pai que você pudesse olhar como referência, saiba que o Senhor está disposto a fazer isso em você e a partir de você, para que você se torne essa referência para o teu filho. Amém? Vocês estão aqui? Há um silêncio. Pais queridos,
que o exemplo de José na obediência, no temor, na entrega, na comunhão, possa ser inspiração para você. Que você possa meditar nessa mensagem. Que você possa se inspirar no coração desse homem. E que você possa ser o melhor pai. O melhor pai para o teu filho. Sensível. Sabe? Às vezes você pode estar olhando e falar assim, eu não sei nem como fazer. O Senhor sabe. Se você buscar o Senhor. Às vezes você pode dizer assim, o meu filho, eu não consigo ter uma leitura dele, eu não consigo entender a real necessidade do meu filho, da minha filha. Às vezes eu sinto, saiba que o Senhor projetou, o Senhor conhece teu filho e tua filha de maneira profunda. E o Senhor vai te direcionar. Ele vai te ajudar. Ele vai te conduzir. Às vezes você pode olhar e falar, eu não sei por onde. O Senhor sabe por onde. Resumindo a palavra de hoje, confie no Senhor, obedeça ao Senhor, dependa do Senhor na condução da tua casa, que tudo vai prosperar. Amém? Eu gostaria então de convidar os pais presentes para se colocarem de pé. E o pastor vai fazer uma oração por esses pais. Bom dia, meus irmãos. Temos uns homens aí na casa, glória a Deus. Provérbios 14, 26, diz assim, tem uns que estão falhando, né? Tá. Diz assim, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura e é refúgio para os seus filhos. Então, que em momentos como foi pregado aqui hoje, de distrações, de confusão ideológica, seja qual for o tema aí, que a palavra continue sendo o alicerce do nosso lar, primeiro, no nosso coração e consequentemente na nossa casa. Então, que a gente construa esse ambiente saudável e persevere nesse ambiente saudável no nosso lar, em nome de Jesus, para que muitos possam prosperar. Às vezes, só para complementar, nós já vamos orar. Às vezes, aquele amigo do teu filho vai ter na tua casa a figura paterna que ele não tem na dele. Esteja atento a isso. Eu de tempo em tempo digo isso a nós, porque precisamos nos lembrar que muitas vezes nós estamos restaurando emocionalmente crianças, amigos dos nossos filhos que estão dormindo na nossa casa, porque eles estão vendo lá situações completas, ambientes de família completa, como eles não têm na casa deles. Então, esteja sensível a essas coisas sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo privilégio da paternidade. Obrigado, Deus, porque aprove a Ti, Senhor, nos levantar como multiplicadores, Senhor, daquilo que é a Tua imagem e semelhança, nós. Pai, nós oramos e pedimos a Ti para que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ensinando, nos conduzindo, para que o Senhor, ao falar conosco, nós possamos conduzir a nossa casa, possamos conduzir a nossa família, possamos conduzir, Senhor, o nosso cônjuge e nossos filhos, nossa descendência. Dá-nos capacidade de enxergarmos os anos vindouros, Pai. Ajuda-nos a contarmos os dias, para que possamos não só deixar herança material, Senhor, mas ainda acima disso, Senhor, a herança que é o Senhor. Tu és a nossa herança. Então ajuda-nos a inculcarmos os nossos filhos a Tua palavra, a darmos a eles o bom exemplo, Senhor, dos joelhos dobrados no nosso lar, da leitura bíblica na mesa de jantar da nossa casa, do momento de oração ao dormir, do momento de oração antes das refeições, do momento de oração na dependência das situações que advêm ao nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles, Pai, que mais lemos das Tuas coisas, que mais oramos com respeito às Tuas coisas, que mais escrevemos
pensemos com respeito às tuas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que conduzem o nosso lar diante da tua boa palavra e da ação do teu Santo Espírito. Eu oro pela vida de cada homem, de cada pai aqui. Capacita-os, dê a eles fome e sede de ti, Senhor. Dê a eles, Pai, dos teus princípios, dos teus preceitos, dos teus valores. Levanta-os, Pai, como cabeça do seu lar, Pai. Levanta-os, Senhor, como homens de princípios, de, Senhor, opiniões formadas biblicamente. Homens que não se titubeiam por ventos de doutrina, por manchetes de jornal, por falácia, por fake news. Homens que têm os seus pés firmados na rocha. Homens que sabem onde a sua casa está indo, para onde está a sua casa, qual é a situação emocional dos seus filhos, da sua mulher. Homens que não estão apaticamente dormindo pelos becos, mas estão acordados como sentinelas, como homens que conduzem o seu lar para a honra e glória do teu santo nome. Que tu sejas engrandecido em cada casa, em cada lugar, em cada lar. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.